Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro dos Reis, segundo livro. Do capítulo 20, versículo 1 ao capítulo 22, versículo 20. Ezequias enfermo. Naquele tempo, Ezequias foi atingido por uma enfermidade mortal. Veio o profeta Isaías, filho de Amós, ter com ele e disse-lhe: Eis o que diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não sararás. Então Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembrai-vos de que andei fielmente diante de vós, e de que com lealdade de coração fiz o que é bom aos vossos olhos. E dizendo isso, derramava abundantes lágrimas. Isaías não tinha ainda deixado o átrio interior, quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: Volta e dize a Ezequias, chefe de meu povo: Eis o que diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Por isso vou curar-te. Dentro de 3 dias subirás ao templo do Senhor. Vou acrescentar 15 anos aos dias de tua vida. Além disso, salvar-te-ei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Assíria, e protegerei esta cidade por amor de mim mesmo e de Davi, meu servo. Então disse Isaías: Trazei-me massa de figos. Trouxeram-na, aplicou-a sobre a úlcera e o rei ficou são. Ezequias disse a Isaías: Qual o sinal de que o Senhor me curou e de que poderei subir ao templo dentro de 3 dias? Isaías respondeu-lhe: Eis o sinal que te dará o Senhor, para que saibas que se há de cumprir a sua promessa. Queres que a sombra se adiante 10 graus ou recue 10 graus? É fácil, replicou Ezequias, que a sombra se adiante 10 graus. Não, quero que ela recue 10 graus. Orou o profeta Isaías e o Senhor fez com que a sombra recuasse 10 graus no relógio solar de Acás. Embaixada do rei da Babilônia. Naquele tempo, ouvindo o rei de Babilônia, Merodach-Baladã, que Ezequias se achava enfermo, mandou-lhe uma carta com presentes. Ezequias, contentíssimo com a vinda desses mensageiros, mostrou-lhes o palácio onde se encontravam os seus tesouros, a prata, o ouro, os aromas, o óleo precioso, o seu arsenal e tudo o que se encontrava em suas reservas. Nada houve em seu palácio e em suas propriedades que Ezequias não lhes mostrasse. O profeta Isaías foi ter com o rei e perguntou-lhe: Que te disse aquela gente? De onde vieram esses homens para te visitar? Vieram de uma terra longínqua, de Babilônia, respondeu Ezequias. Isaías continuou: Que viram eles em teu palácio? Viram tudo o que há em meu palácio, respondeu Ezequias. Nada há em meu palácio que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse ao rei: Ouvi a palavra do Senhor. Virão dias em que tudo o que se encontra em teu palácio, tudo o que ajuntaram os teus pais e até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. Tomar-se-ão mesmo os teus filhos que saírem de ti, que tiveres gerado, para se tornarem eunucos no palácio do rei de Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías: O Senhor tem razão, é justo tudo o que me acabas de anunciar. E dizia consigo: Ao menos enquanto eu viver, haverá paz e segurança. O resto da história de Ezequias
seus atos e grandes feitos, a construção do reservatório, do aqueduto pelo qual proveu de água a cidade, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Ezequias adormeceu com seus pais e seu filho Manassés sucedeu-lhe no trono. Manassés, rei de Judá, 698-643. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Afsiba, fez o mal aos olhos do Senhor, imitando as abominações dos povos que o Senhor tinha despojado diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias tinha destruído, erigiu altares a Baal, esculpiu um ídolo de pau, a Será, semelhante ao que tinha feito Acabe, rei de Israel, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus para adorá-lo. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: o meu nome residirá em Jerusalém. Levantou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios do templo do Senhor. Fez passar pelo fogo seu próprio filho. Entregou-se à magia, à astrologia, à necromancia e à adivinhação. Multiplicou as ações que ofendem o Senhor, provocando assim a sua ira. A Aserá que ele tinha talhado, colocou-a no templo do Senhor, o templo do qual o Senhor dissera a Davi e ao seu filho Salomão: neste templo e na cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome perpetuamente. Não mais permitirei que os israelitas errem fora da terra que dei aos seus pais, contanto que observem cuidadosamente os meus mandamentos e a lei que lhes prescreveu Moisés, meu servo. Eles, porém, não obedeceram, mas foram seduzidos por Manassés e fizeram pior ainda que os povos que o Senhor tinha aniquilado diante dos israelitas. O Senhor falou, pois, pela boca de seus servos, os profetas: porque Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, procedendo ainda pior que tudo o que tinha feito outrora os amorreus, e levando, além disso, Judá ao pecado de idolatria. Por isso, diz o Senhor, Deus de Israel: vou fazer cair sobre Jerusalém e Judá calamidades tais que farão retinir os ouvidos dos que ouvirem falar delas. Passarei sobre Jerusalém o cordão de Samaria e o nível da casa de Acabe. Limparei Jerusalém como um prato que se esfrega, virando-o de um lado para o outro. Abandonarei os restos de minha herança e os entregarei nas mãos dos seus inimigos, aos quais servirão de espólio e de presa, porque fizeram o mal diante de mim e não cessaram de me irritar, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Manassés derramou também tanto sangue inocente que inundou Jerusalém de uma extremidade à outra, sem falar dos pecados com que tinha feito pecar Judá, levando-o a fazer o mal aos olhos do Senhor. O resto da história de Manassés, seus atos e grandes feitos, os pecados que cometeu, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Manassés adormeceu com seus pais e foi sepultado no jardim de seu palácio, no jardim de Osá. Seu filho Amon sucedeu-lhe no trono. Amon, rei de Judá, 643-640. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Messalamete, filha de Aros, natural de Geteba. Fez o mal aos olhos do Senhor como seu pai Manassés. Seguiu todas as pisadas de seu pai e adorou os ídolos que ele tinha adorado, prostrando-se diante deles. Abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos de Amon conspiraram contra ele e assassinaram-no em seu palácio. O povo, porém, massacrou todos os conjurados e proclamou o rei Josias, filho de Amon, em seu lugar. O resto da história de Amon, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Sepultaram-no em seu túmulo, no jardim de Osá, e seu filho Josias sucedeu-lhe no trono.
Josias, rei de Judá, 640-609. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Seu reinado em Jerusalém durou 31 anos. Sua mãe chamava-se Idida, filha de Adai, natural de Bezecate. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente o exemplo de Davi, seu pai, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Descoberta do texto da lei. No 18º ano do reinado de Josias, o rei enviou ao templo do Senhor o escriba Safã, filho de Aslia, filho de Messulão, dizendo-lhe: vai ter com o sumo sacerdote Elcias e dize-lhe para aprontar o dinheiro que tem sido levado ao templo do Senhor e entregue pelo povo nas mãos dos porteiros do templo. Seja dado esse dinheiro aos encarregados dos trabalhos do templo para o pagamento daqueles que trabalham na reparação do templo, carpinteiros, construtores e pedreiros, e para a compra da madeira e das pedras de cantaria necessárias às reparações do edifício. Todavia, não se lhes exigirão contas do dinheiro que lhes é confiado, porque são pessoas íntegras. O sumo sacerdote Elcias disse ao escriba Safã: encontrei no templo do Senhor o livro da lei. Elcias deu esse livro a Safã, o qual, depois de tê-lo lido, voltou ao rei e prestou-lhe contas da missão que lhe fora confiada. Teus servos juntaram o dinheiro que se encontrava no templo e entregaram-no aos encarregados do templo do Senhor. O escriba Safã disse ainda ao rei: o sacerdote Elcias entregou-me um livro e leu-o em presença do rei. A profetisa Olda. Quando o rei ouviu a leitura do livro da lei, rasgou as vestes e ordenou ao sacerdote Elcias, a Aicão, filho de Safã, a Acobor, filho de Mica, ao escriba Safã e ao seu oficial Azarias, o seguinte: ide e consultai o Senhor de minha parte, da parte do povo e de todo o Judá, acerca do conteúdo deste livro que acaba de ser descoberto. A cólera do Senhor deve ser grande contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que aí está escrito. O sacerdote Elcias, Aicão, Acobor, Safã e Azarias foram ter com a profetisa Olda, mulher de Selum, filho de Tecoa, filho de Araás, guardião do vestuário. Ela habitava em Jerusalém, no 2º quarteirão. Quando eles lhe falaram, ela respondeu: eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Dizei àquele que vos mandou ter comigo: assim fala o Senhor. Vou mandar a calamidade sobre este lugar e sobre os seus habitantes, conforme todas as ameaças do livro que o rei de Judá leu. Porque eles me abandonaram e queimaram incenso a deuses estrangeiros, irritando-me com a sua conduta. Minha indignação inflamou-se contra essa terra e não se extinguirá mais. Quanto ao rei de Judá, que vos mandou consultar o Senhor, dir-lhe-eis: isto diz o Senhor, porque ouviste as palavras do livro e o teu coração se abrandou, e te humilhaste diante do Senhor ao ouvir minha sentença contra este lugar e contra os seus habitantes, condenando-os a ser objeto de espanto e de maldição, porque rasgaste as tuas vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Por isso vou reunir-te a teus pais e serás sepultado em paz no teu sepulcro, para que os teus olhos não vejam as calamidades que vou mandar sobre esta terra. Eles referiram ao rei o que a profetisa respondera.